Boa noite! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma convidada especial. Ela mora em Londres, então nós estamos bem pertinho geograficamente e também no mesmo fuso horário, o que tem sido muito diferente para mim, né, ultimamente. Ela já está por aí. 8 horas aqui na Inglaterra, em Londres, e também 4 horas lá no Brasil. Então, boa tarde, pessoal do Brasil. Vamos conversar hoje com a Gisele, já vou colocar ela aqui. Somos pontualíssimas, afinal, somos britânicas. Ela já tá por aí, vamos colocar a Gisele. Hoje estou muito feliz por esse momento. Creio que vai ser muito interessante. Então, para quem está entrando aí, nós vamos falar sobre a vida em Londres. Eba, olha ela aí, Isa. Olá! Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem? Olha a Débora entrando aí, o pessoal já entrando. Você tá Ah, me vendo bem, me ouvindo? Porque senão eu coloco os fones. eu tô ouvindo, a sua voz parece que tá um pouco mais baixa que a minha, mas tá bom, dá pra ouvir bem. É que eu tô carregando meu celular agora, mas se precisar eu posso tirar para colocar os fones. Você me Não, não, fala. tá bom. Tá bom, assim tá ótimo, vai ser tudo ótimo. E aí, tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Tô super feliz, Eu, animada com esse eu tô convite. É a minha primeira bem. live. Ah, bem-vinda, bem-vinda. Que legal, que legal. Obrigada. Primeira de muitas. Então, menina, amanhã aparentemente eu tenho outra. Preciso confirmar daqui a pouco. Uau, que chique! Que vai ser Sim, primeira de muitas. Vai ter muitas lives aí para você poder falar das coisas maravilhosas que você vai contar pra gente hoje. se Aí, Deus quiser. acho que eu nem preciso perguntar, né? Porque como que tá o tempo aí em Londres, que a gente tá no mesmo país, mas acho que é É. diferente, né? Esse, Então, hoje fez um dia meio estranho aqui, né? Ficou um pouco nublado, choveu, saí. Bom, o tempo típico de Londres, né? Choveu, voltou a dar sol, aquela coisa, né? Tava frio de manhã, mas enfim, agora tá mais gostoso. Já parece que o sol vai voltar a reinar, espero, né? isso. Pessoal que tá entrando aí, para quem não conhece, tem um aviãozinho aí do lado. Vocês podem compartilhar essa live e chamar o pessoal para vir assistir, tá bom? Ai, deixa eu fazer isso também, então. Deixa eu ver se eu consigo enviar. Peraí. Vamos. A Débora já tá aí, tá mandando um beijo pra Gisele. Só pra Gisele, Débora? Tá bom, né, Débora? Um beijo pra você também. Quero ver se Nós eu estamos acho. com a Ju. Oi, Ju. Ju, minha amiga lá do Brasil. A, Deixa eu ver a se eu acho a Bianca minha também tá mãe por aí. Oi, aqui. Bianca. E tem Josué, deve ser seu amigo. Sim, Oi, é o Josué, acho prazer. que é filho Bem-vindo do aqui. amigo do meu esposo. Ah, então tá bom. Bom, vamos lá. Vamos dar só mais um tempinho. Vocês conseguiram? Ah, tá bom, obrigado. Agora a Débora aí se redimiu, mandou beijo para nós duas. Agora sim. É porque você sabe que o nome dela é Débora Gisele, né? Sei, sei, claro que sei. Um beijo aí para quem tá entrando. Então, vamos dar só mais uns segundinhos aí pro pessoal entrar, que aí eu vou fazer uma apresentação formal da nossa convidada de hoje, que ela é muito chique. Gente, não, nem tanto. Minha cunhada acabou de entrar também. Beijo, Um Cunha. beijo, Márcia. Beijo, Pati. Pati é minha amiga. Então tá bom, pessoal. Bom, hoje nós vamos conversar com a Gisele. E a Gisele nasceu em Luiz Alves. Eu fui dar uma pesquisada porque eu não conhecia essa cidade. Fica lá em Santa Catarina. Não é tão longe assim do litoral. Eu acho que você devia, na sua infância, ir para Balneário Camboriú, devia curtir essas praias por ali, né? Eu Com imagino, porque certeza. Isso, eu na nunca tinha verdade, ouvido falar. isso, na verdade, é o que eu mais sinto falta, né? Eu acho, em relação a essa vida aqui de Londres, a gente passou a nossa infância toda, né? Indo para a praia. Não é longe, né? Luiz Alves Não, fica entre Blumenau, Itajaí, Navegantes, que tem o aeroporto principal ali do Vale do Itajaí. E a gente sempre, né? Os meus conterrâneos, que com certeza vão ouvir essa live depois também, vão saber, né? A gente sempre ia para as praias de Penha, de Navegantes ali, né, na região. Então, é eu uma das vi. coisas que eu mais sinto falta, na verdade. Que legal. Quem nasceu em Luiz Alves é o quê? Luiz Luiz Alvense. Alves. Ah, que legal, Luiz Alves, olha que chique. E Sim. ela morou sempre ali em Luiz Alves enquanto esteve no Brasil, mas atualmente ela mora em Londres, já vai fazer 20 anos agora em setembro. Então tem muita história para contar de Londres, né, Gi? Tenho. Ela é formada em Business Psychology, também ela vai contar pra gente um pouco sobre o que é isso, Business Psychology, para quem entende inglês aí já tá pegando mais ou menos. Em Né? 2015, lá em Londres mesmo, e ela fala o português, o inglês muito bem,
arranha o espanhol e tem uma ótima noção do hebraico. Achei incrível. Então, shalom. É a única coisa que eu sei falar em hebraico. Ótima noção foi Boa um noção, pouquinho vai. extra, é. Eu elevo bastante, né, a autoestima dos meus convidados, mas tá É bom. É porque ela verdade. trabalhou, né, numa família que eles eram lá do Israel, então ela, né, aprendeu bastante coisa, né, Gi? É verdade. Atualmente ela está trabalhando na área de formação, numa empresa de consultoria. E ela disse para mim que ela tem como hobby fazer as unhas, que é uma terapia para ela. Acho que é o jeito dela relaxar quando chega assim final de semana, né, a correria toda de Londres. E além dela ser gerente de projetos nessa empresa, ela é esposa, auxiliadora, é irmã, é conselheira, é cozinheira. E agora o mais recente e mais empolgante de todas as funções que ela tá amando fazer é ser food tester. Então fica por aí, porque ela vai contar tudo isso e muito mais. Beleza? Tá aí. Ó, o pessoal já tá entrando, então já vou lançar a primeira pergunta para você, Gi. Ah, Olha só, então vamos. já são quase 20 anos, né, morando em Londres. Então conta um pouquinho aí como que é a vida em Londres, a sua trajetória aqui no Reino Unido, comparando assim no começo e agora. Então lembrando assim um pouco das dificuldades e também das conquistas. A É gente quer te verdade. ouvir. Eu vou, se você me permite, só voltar um pouquinho, né? Porque falando da minha terra e tudo, esses dias, né? Vou misturar um pouquinho aqui de tudo para eu poder chegar nessa história dos 20 anos aqui, né? Mas recentemente eu fui testar o queijo, né? Que a gente começou a comprar aqui em casa e tudo. E foi tão engraçado porque eu falei assim, de queijo eu entendo, né? Porque eu vim da roça. Aí até a sobrinha do meu esposo falou assim, Giza, ninguém vai acreditar que você veio da roça. E eu vim sim. Na verdade, essa história dos 20 anos aqui em Londres, né, tem uma boa trajetória, ainda que eu já tenha vivido mais tempo aqui hoje, né, do que quando eu cheguei aqui. Vim para cá muito nova, né, com 18 anos e tudo, mas é assim, você chega aqui em Londres, eu cheguei aqui com 3 meses, eu pensei, meu Deus, não vou conseguir ficar, né? Porque para muitas pessoas é assim, ou você já ama logo de cara, né? Quando você coloca os pés aqui, ou senão você leva um tempo a mais até se adaptar e tudo. Para mim foi assim, eu cheguei aqui no ano de 2000, então não existia telefone celular, nem não que naquela altura a gente sentisse falta disso, né? Porque todo mundo vivia muito bem, né? Diga-se de passagem. Mas era tudo muito diferente, né? E então eu vim para cá, já tinha um tio que morava aqui e tudo, mas nunca tinha saído da minha cidade, né? A gente mora nessa cidade lá, tipo, acho que tem 15 mil habitantes hoje. Mas, enfim, é a cidade do coração, onde a gente nasceu, foi criado, né? E eu vejo, assim, que a diferença que há hoje em dia das pessoas que estão vindo para cá como das pessoas que vieram quando a gente veio, é justamente toda essa facilidade que as pessoas têm hoje em dia. De vez em quando eu encontro com pessoas hoje que sabem muito mais do que eu até de Londres. Falam, mas como é que você já sabe disso? Ah, não, eu pesquisei, estava na internet, estava lá no Facebook, tem o grupo, tem isso, tem aquilo. Eu fico assim, gente, eu nunca nem soube disso, né? É, Então mas é normal. eu creio que essa facilidade é um grande diferencial, né? Mas Hum. voltando para o começo, como a maioria das pessoas aqui, né? A gente chega aqui em Londres, não fala a língua, começa, né, a ter esse relacionamento com pessoas. Você vai fazer limpeza nas casas, você vai cuidar de crianças, você vai fazer alguma coisa para você poder se ajustar à necessidade do país, né? Porque diferente do que muitas pessoas pensam, o dinheiro não vem tão fácil assim, né? Você tem que se ajustar, você tem que trabalhar. Londres é um país onde as coisas são caras, especialmente o aluguel, o transporte. Mas graças a Deus, assim, uma coisa que eu não posso reclamar, e eu sei que Deus sempre foi do nosso lado, sabe? Tanto de mim quanto da minha irmã, que a gente já mora aqui, né, esse tempo todo juntas. E nunca nos faltou nada, especialmente em relação a trabalho. E ao cuidado, sabe? Que a gente sempre teve de encontrar pessoas que fossem boas, que davam esse cuidado todo pra gente, né? Em especial, até eu quero relembrar aqui a questão da família hebraica que eu trabalhava, judia, né? De Israel. E naquela altura, ela tinha. Quando eu comecei a trabalhar com ela, com essa senhora, ela tinha 3 meninas, né? E ela estava grávida da quarta. E
eu, por ser tão jovem, eu acho que eu me sentia, eu meio que me adotei como filha dele, sabe? Eu me via parte daquela família, porque eu acho que eu passava mais tempo lá do que em casa, naquela altura do campeonato, né? Como muitas pessoas ainda trabalham hoje em dia, trabalham por horas e vão lá, cuidam das crianças, cuidam da casa, fazem tudo, né? Eu fazia isso também. Então, naquela altura, eu passava a maior parte da minha vida lá com elas, né? Cuidando das crianças, cuidando da casa e tudo. E foi a família que eu tive, assim, que eu cheguei aqui, né? 3 meses depois, eu já estava trabalhando com eles. E foi muito bom para mim, sabe? E eu me senti acolhida. Ao mesmo tempo, né, que era o meu ganha-pão, como se fala, né? E sempre fui muito bem remunerada para isso, graças a Deus. Eu me senti acolhida, coisa que eu percebo que nem todas as pessoas que vêm para cá sentem. Então, que nem eu estava falando, né? Aos 3 meses aqui, eu estava assim, gente, será que eu vou aguentar? Chorava, chorava. Era jovem, né? Imagina, nunca tinha saído daquela cidadezinha pequena e deixado família para trás e tudo. Então, a gente não tem essa noção, né? É. E então, para mim foi um desafio, mas também passou os 3 meses, as coisas foram se ajustando, eu já comecei a trabalhar, já comecei a entender o inglês, me comunicar, querer progredir, assim, né? Então, graças a Deus, foi um ajuste muito bom. Que bom! Uhum. Você aprendeu inglês em 3 meses? Então, foi um caso bem inusitado, né? Até deixa eu contar, voltando um pouquinho da minha história também. Quando eu era criança, tipo, lá pela terceira, quarta série, né? A minha mãe tem até os nossos caderninhos guardados lá. Mãe, se você estiver me vendo, um beijo. Beijo, mãe. Mãe da E Gi. olha só como é que são as coisas, né? A gente não entende isso. Mas naquela altura do campeonato, eu fazia redações. Eu não sei por quê, mas naquela altura eu escrevia assim que eu ia ser tradutora quando eu Olha, fosse grande. E nunca nem tinha ouvido falar de Inglaterra, de Estados Unidos, de inglês e tudo, mas eu sabia que eu ia ser tradutora. E escrevia isso na maioria das minhas redações. Tá, tudo que tá lá em casa, né? Enfim. aham. E aí, quando eu cheguei aqui, e eu também lá, né, estudando nas escolas do Brasil, a gente sempre teve, né, inglês como matéria. Então, eu sempre gostei do inglês, sempre. Tanto que para as pessoas que gostam, né, elas têm uma facilidade mais com a gramática e o que nos falta é a prática, né? Então, Uhum. quando eu cheguei aqui, eu não conseguia falar muito, mas eu conseguia entender o que as pessoas me Entendi. falavam. E o problema é porque, como você não tem essa experiência de estar se comunicando, né? Você não tem essa prática, mas com o tempo, com certeza, isso vai sendo aprimorado, que foi o meu caso. Uhum. Como eu já ouvia e escrevia, quando eu comecei a trabalhar com as crianças, que é o que eu falo para todo mundo que está chegando aqui, foi onde despontou. Naquela altura ainda era Olha. tão engraçado porque as crianças gostavam do Rick Martin, né, que estava em alta, e o pessoal acha que todo mundo que é brasileiro fala espanhol, né? E Ah, aí é. a gente cantava as músicas do Rick Martin, elas me ensinavam, me corrigiam. E assim, rapidamente, Sim. porque de Você teve tanto ali três ali, professoras ali de graça. com certeza. E criança é bom por causa disso, né? Ela não tem vergonha de te corrigir. Ela Não. vai falar e, querendo ou não, se você for uma pessoa que recebe isso bem, você vai estar Claro, sendo, né, claro. aprimorando, porque isso é o que vale. Você tá escutando, tá aprendendo com quem sabe melhor do que você, né? Então Que foi legal. assim que eu aprendi tão rápido. Tá, então é essa dica que você dá para aprender o inglês. Mas assim, quem está no Brasil ainda não vai aprender inglês cuidando de criança que fala inglês, Não. né? Mas Isso na você acha verdade, importante também a pessoa já, agora, hoje em dia, vir para Londres já sabendo inglês? Porque eu acho o mudou muito o inglês. cenário, né? De 20 anos para cá mudou muita coisa, né? É. Eu, na verdade, acho assim, né? Que o inglês ele deveria ser compulsório se a pessoa quiser morar em outro país ou não, seja na Inglaterra, seja em Londres ou nos Estados Unidos, onde quer que seja, porque o inglês, com o inglês, você se comunica em qualquer país que você for, né? Verdade. Então, claro que eu acho necessário, eu acho muito necessário, eu acho super importante. A dica que eu dou é para as pessoas que estão aqui, na maioria dos casos, as meninas, né, que chegam aqui, às vezes vão fazer vários trabalhos, eu falo, tenta trabalhar com criança.
porque é ali que você vai ouvir, que você vai ser corrigido, que você vai praticar, porque criança fala o tempo inteiro, né? E querendo ou não, você vai ter que ser forçado a estar falando. Então, Legal. essa é a dica que eu dou para quem está aqui. Quem está no Brasil, eu dou todo o apoio, porque, gente, você tá lá tendo a oportunidade de estudar. E sem contar, né, Carla, como tudo mudou. Sim. Gente, hoje em dia você tem YouTube, você tem cursos de graça, você nem precisa estar dentro de uma escola para estar aprendendo. Você pode fazer tudo isso, né, no conforto do celular, como a gente está experimentando agora nessa pandemia, não é verdade? Sim, com certeza. Tem que saber aproveitar bem o tempo. Ó, já a primeira dica de hoje, hein? Porque depois, né, a gente vai filtrar tudo que a Gi vai falar hoje, um monte de ensinamentos. Ó, a Fátima tá dizendo aqui que 20 anos atrás você era jovem mesmo, e brincadeira, né? Ela deu risada. Éramos todas, né, Fátima? A gente estava aqui também no ano 2000, eu É voltei para o Brasil verdade. em 2005, Fátima também voltou para o Brasil, mas nós duas, tanto a Fátima quanto eu, estamos de volta aqui no Reino Unido. E você nunca saiu, então você tem bastante É, história para contar daqui. é verdade. Mas aí, conta pra gente qual que é o seu cantinho favorito assim de Londres? Eu acho que como desde quando eu cheguei aqui, né, os meus trabalhos sempre foram todos ali concentrados naquela região de Westminster, né? Ah, A casa dos patrões eram em South Kensington e depois eu já comecei a trabalhar na área de Vitória. Então sempre naquela região ali de Westminster, né? Então aquilo ali para mim tem um quê de nostalgia, sabe? Ainda que hoje em dia eu ainda trabalho ali na região de Vitória e tudo, mas eu não sei, ali parece que marcou a minha chegada, a minha vida. Então, sempre quando eu passo ali por South Kensington, Knightsbridge, aquela região toda ali, depois se você for então até a região ali do Buckingham Palace, eu acho aquele tão encantador. Sem contar que Londres, por si só, eu acho que cada cantinho a gente consegue tirar um pouquinho muita desse história. charme, né, que é aqui em Londres. É engraçado porque ao mesmo tempo que você está lá na região de Westminster, lá na área do Big Ben e tudo, a Casa do Parlamento e tudo, se você sair mais um pouquinho, você vai pro interior e aquela é tão aconchegante, aquele estilo fazenda, e não é muito longe uma região da Não, outra, né? é muito particular cada região. Para É. quem não sabe, quem está assistindo a gente, quando ela fala Westminster, fica ali pertinho do Big Ben. Aquela região ali, bem, não sei, todas as regiões que ela falou é tudo no centro de Londres. O Londres é dividido em zonas, né? Zona Uhum. 1 é o centro, aí vai afastando 2, 3, 4, 5 e vai. Hoje tem até a 9, né? Na época que a gente morava aí em 2000 era até a 6. Mas essa região de Southampton, onde tem os museus, Museu de História Natural, Verdade. Knightsbridge, aquela loja famosa Harrods, que é uma loja de departamentos. Então, assim, é tudo ali naquele centro e geralmente onde o pessoal vai conhecer Londres, fica ali naquela região ali bem, É. bem central. Buckingham Palace é onde a rainha mora. A Giza já foi tomar chá com a rainha, Giza? Não, ainda não. Por acaso, o nosso escritório hoje em dia é bem do lado do Buckingham Palace ali, né? Então, muitas Sim. vezes dá para ver assim as passeatas que eles fazem e tudo, né? Nunca fui tomar chá lá, mas já quase, né? Tá perto. Troca da guarda você vê sempre, então. De vez em quando dá para ver, aham. Ah, tá. É Tem muito alguma legal. história curiosa? Alguma coisa legal que você já viveu em Londres? Já conheceu alguém famoso? Ou alguma história bacana de alguém que foi visitar? Você Olha, conta. foi até engraçado você estar me perguntando isso, né? Porque eu converso sempre com meu marido e eu falo assim que eu não conheço ninguém famoso. Eu sou uma pessoa péssima para conhecer gente Já deve ter famosa. passado um monte de famoso do Sim. seu lado e você nem reconheceu. Aí o que que aconteceu? Uma vez, logo acho que quando eu cheguei aqui, que eu nem lembro quando é que foi lançado o filme do Titanic, mas naquela 97. altura eu assisti lá no Brasil, né? E aí quando eu voltei 97. para cá, quando eu vim para cá, na verdade, sabe aquele cara que era o marido acho que era o marido ou noivo da Rosie, ou Rose, nem lembro E o nome dele. depois ele fez papel no filme da Múmia. Sei lá, não me pergunto o resto. Eu acho Eu que só lembro sim. dele Eu do também não sou Titanic. muito boa com filme, não. Vou chamar minha irmã aqui para ajudar, que ela é ótima. É, Aí você viu ele? aí, minha filha, eu não sei por que cargas da água, né? A imagem, o semblante dele ficou na minha mente. E um dia eu tava descendo ali pela rua da Queensway e eu não reparo ninguém. Você acredita que eu vi ele? Eu falei, gente, é aquele ator. Eu nem sei o nome dele, nem hoje não sei. Também não sei o nome Eu dele, só mas eu sei quem você tá falando. Mas é, era ele mesmo? era. E Inclusive, andou tranquilamente pela rua, ninguém parou ele. não, eu muito menos, né?
Nem tinha certeza se era ele. Vai que era um sólia, como é que a gente chama? O doppelganger, né? Doppelganger que chama, né? Mas Não. aí, eu já vi bastante gente famosa em Londres. Só que assim, é diferente. O pessoal não fica em cima. No Brasil, né? O pessoal já ia estar em cima, pedindo Nossa, selfie, Deus. autógrafo, ia ficar aquele frenesi, né? Ah, mas Inclusive, muito bom. há uns anos atrás, a gente estava passando, acho que foi até com o meu marido, a gente estava lá na Regent Street e por acaso passou uma atriz brasileira, como é que é o nome dela, gente? A Glória Pires? Eu acho que foi a Glória Pires que passou pela gente. Eu pensei, gente, essa aqui é impossível não conhecer, né? Mas da mesma maneira, a gente passou por ela, deixamos ela super à vontade, porque querendo ou não, eu não sei você, mas eu vivendo aqui na Inglaterra já há tanto tempo, você cria, eu acho que esse espaço, você dá esse espaço para as pessoas, né? Você consegue aprender a respeitar as pessoas no espaço delas. Sim. E uma coisa curiosa, só que eu queria falar em relação a esses anos todos de morando aqui na Inglaterra, né? Uma coisa que eu percebo cada vez que eu volto para minha cidade, né? Que eu vou passar férias com a minha família e tudo, eu percebo o quanto que a nossa mente muda em relação às coisas que a gente valoriza. Por exemplo, né, a minha irmã é super bem sucedida lá na nossa cidade. Sibeli, se estiver me assistindo, um beijo. E ela, assim, tem a loja de roupas dela e tem as clientes dela que compram as roupas e tudo. E estão sempre muito bem arrumadas, aquela coisa. Cada vez que eu vou para lá, eu me sinto assim, gente, eu tô muito simples aqui. Porque a gente começa a valorizar outras coisas. Não que isso não seja importante, não me entenda mal, né? Eu gosto de me arrumar, eu gosto de estar bem arrumada e tudo, mas é um outro pensamento que a gente Sim. desenvolve, né? Inclusive, as pessoas botam às vezes na internet aí, né? As fotos das pessoas andando de metrô, pessoas importantes, até do governo, andando no metrô aqui com todo mundo, porque isso se torna comum. Você começa a ver o valor das coisas com outros olhos, né? E eu acho isso curioso, porque querendo ou não, a gente começa a desenvolver esse hábito, sabe, de você não estar valorizando tanto aquilo que é externo. Sim, com certeza. E Gi, só fazer uma pausa aqui. Quem que tiver alguma pergunta de qualquer assunto que a gente está tratando hoje aqui, aí embaixo vocês têm uma caixinha aí com uma interrogação. Pode colocar a pergunta, a gente tendo tempo, a gente vai responder, tá bom? Ah, Que legal. agora o que eu vou perguntar para a Giz é assim: o que você mais sente falta do Brasil? Tá Ah, 20 anos aqui? com certeza é a família, né? Esse tempo todo que a gente mora aqui, infelizmente, tem toda essa situação, né, de você deixar a sua família para trás, né? Especialmente meu pai, minha mãe. Então, tirando a família, com certeza são as praias, o sol, né? Aquele tempo maravilhoso que a gente sempre tem no Brasil. Então, isso faz muita falta aqui. Mas de tudo, com certeza é a minha família, né? Porque para muitas pessoas, eu acho assim, eu acho curioso até, porque muitas pessoas conseguem morar aqui, gostar daqui, não sentir falta. Isso nunca foi uma realidade para mim. Eu sempre senti falta de casa, sempre senti falta da minha família, sempre senti falta, né, de estar lá. A questão é que eu acho que a gente vai se acostumando, né, com a vida aqui, você vai vivendo, as coisas vão acontecendo. Ah, agora ela entrou, oi, Biba. Beijo, irmã. A gente vai se acostumando com as coisas aqui, o tempo vai passando, as coisas vão progredindo, né, para melhor, graças a Deus. Mas eu acho que são as nossas raízes, né? Sim, as raízes, sim. O bom que você tem aí a tua irmã, o teu marido que é brasileiro, e Sim, muitos amigos, né? Porque Londres, que eu ia te perguntar, né? A questão da comida não dá nem para sentir falta. E nós vamos falar um pouquinho mais da coisa sim. da comida mais para frente, mas eu acho que não dá nem para sentir falta em Londres a comida brasileira, né? Hoje em dia não mais, né, Um Carla? dia não, porque tem tudo aí que você imaginar Tem, e pessoas fazendo que é o que você vai contar já já. Mas tem. antes disso, Gisa, você é formada em Business Psychology. Então, Então. explica um pouquinho o pessoal que está vendo a gente o que é isso e fala um pouco sobre o seu trabalho agora. Então, na verdade, até me perdoem a ignorância, porque eu estava até procurando mais cedo hoje essa questão do termo, né, em português, porque só um pouquinho, Carla. Minha irmã está perguntando aqui o nome da live. Eu não sei se ela quer compartilhar, não sei se você pôs Sibeli, algum.
o assunto? Ela está falando sobre Londres, sobre o trabalho dela e agora também sobre a função de food tester, Ah, tá? tá. Ah, eu acho que ela tá dando a opção da gente colocar o PIN aqui na mensagem. Eu não sei como é que funciona, Carla. É a minha primeira vez aqui, então não faço nem a mínima ideia. Também não sei. E Essa eu tenho então, que aprender. voltando aqui ao assunto, né, do curso, eu tentei pesquisar hoje mais cedo. Então, na verdade, o trabalho de business psychologist, né, em português, né, numa tradução literal, seria o psicólogo do trabalho, o psicólogo empresarial, né, o que se chama também de psicólogo organizacional aqui na Inglaterra, né? Uhum. O que aconteceu? Em 2010, eu comecei a estudar. A minha sobrinha está dizendo aqui, ó, escreve o assunto e pin it. Tô A fazendo. Carla está tentando fazer aí. E isso, enquanto isso eu vou falando. Em 2010, eu decidi estudar. Essa família que eu trabalhava, ela já tinha voltado para Israel para morar lá definitivamente. 5 filhas depois. Me Obrigada, fizeram o amiga. convite para eu ir junto com eles e tudo naquela altura, né? E eu escolhi ficar aqui, até porque eu não estava. Na época eu pensei assim, eu não já fiz uma mudança de país, eu não quero fazer outra, né? Então, para mim, foi melhor ficar aqui e eu creio que esse foi o propósito também. E naquela altura eu não tinha experiência nenhuma, né, em relação a trabalhos de escritório, até porque eu vim para cá muito nova, né? Tudo que eu tinha trabalhado no Brasil era muito. Eu tinha trabalhado já como caixa e coisas do tipo assim, coisas mais simples, né? E então, quando eu fiquei sem trabalho aqui, porque a família tinha voltado, essa patroa falou com o marido dela, que já era um homem muito bem sucedido aqui, e ela falou assim: Gisele, eu falei com o meu marido e a gente decidiu te dar uma oportunidade lá no escritório. Você não quer ser recepcionista? Eles eram donos de um banco privado aqui. E isso foi, se eu não me engano, em meados de 2006, 2004, 2006, alguma coisa assim. E foi onde tudo começou. Então, eu comecei a trabalhar lá sem experiência, né? Assim, na área de escritório, trabalhando para empresas e tudo. E fiquei lá nessa posição por 5 anos. Quando foi mais ou menos em 2009, 2010, eu decidi ir procurar algum curso, porque, na verdade, eu estava tendo a prática, né? Mas eu não tinha nada que me desse esse fundamento, né, para eu poder estar fazendo algo mais. Até porque uma vez que você está lá trabalhando já dentro de uma empresa, os seus horizontes começam a se abrir, né? Você consegue ter outros contatos, ter outra visão e tudo isso vai se ampliando. E eu decidi então procurar um curso. E na altura eu procurei o curso de Business Management, ou de gerência, né? Ou de, nem sei como é que fala em português, de gestão. Questão, é. E comecei a fazer um curso que era part-time, como é que fala em português? Meio período, meio É, período. eu trabalhava o dia inteiro até às 5 e ia para o colégio então à noite, né? Só que esse curso ele não me dava o certificado completo de, de um curso, né, de faculdade, né? Ele não me dava o certificado do degree, né? De você ter completado um curso cheio. Então, o que aconteceu? Eu fiz esse curso durante 2 anos. Nesse inteirinho, eu perdi o trabalho, que entrou, foi naquela época de 2008, que teve aquela recessão aqui em Londres. E eu fui uma das pessoas que foi Mundial. mandada embora, né, para cortar gastos e tudo. Só que, na verdade, eu acho tão incrível como é que as coisas vão acontecendo na nossa vida, porque o que aconteceu? Ainda que eu não estivesse trabalhando e eu tinha mal começado o curso, o que eu fiz? Eu decidi colocar toda a minha energia. Eu fiquei 6 meses sem trabalhar e eu coloquei toda aquela energia do tempo que eu tinha para eu estudar. Porque para as pessoas que estão me assistindo, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu vou fazer um curso aqui porque eu já falo inglês. Você falar inglês no seu trabalho é totalmente diferente de você ter que ir para uma faculdade, escrever os seus trabalhos, ter que prestar provas. É um nível totalmente maior, né? É. Você vai ter que Ah, aprender a fazer os seus trabalhos, né? De uma maneira totalmente, como é que é a palavra?
Acadêmica? Isso, acadêmica. Então, assim, tem Inglês acadêmico, né? todos aqueles pontos que você tem que estar seguindo tudo, né? Então, foi um desafio muito grande, porque sem contar que eu já estava, acho que mais de 10 anos sem estudar, né? Eu terminei o meu segundo grau no Brasil, vim para cá, então, muitos anos já fora da escola, né? E aí, esse foi o desafio que eu tive de, assim, de começo, né? E eu lembro que eu fui na primeira aula, né, nesse college, era só o college, o que eles chamam aqui de foundation course, né? Que é para te dar a entrada do seu curso, né, para você depois estar Uma aprimorando. base, né? Eu fui na primeira aula e eu voltei e falei para minha irmã assim, falei: "Meu Deus, Michelle, isso não é para mim". Eu falei: "Como é que eu vou dar conta de fazer isso?". Mas eu pensei: "Não, eu não vou desistir". Ela também me falou: "Não, não desiste, né? Porque essa foi só a primeira aula". Eu falei: "Beleza, vamos ver". E assim, foi um desafio, né? Então, durante esses 6 meses, ao mesmo tempo que eu não estava trabalhando, outro detalhe, né? O porquê eu também pude ficar 6 meses sem trabalhar foi porque esse meu patrão, que já me conhecia, né, de dentro da casa dele, cuidando das filhas dele, quando eles me mandaram embora para reduzir gastos, e é algo que eu não entendo até hoje, eles me pagaram 6 meses de salário. Ou seja, ainda que eu não estivesse trabalhando, eu tinha recebido, né, esse pagamento durante 6 meses. Que foi então o tempo que eu decidi Gente. estar me esforçando para aprender. E foi o melhor tempo, assim, né? Porque eu tinha esse tempo totalmente dedicado para estar estudando, para estar aprendendo e para estar tirando notas boas, né? Na verdade, porque eu não queria só estar lá, por ter um certificado. Tem Não, que se eu queria dedicar total. eu queria realmente que isso tivesse um impacto na minha vida, sabe? Eu não queria que fosse algo comum. Então foi muito legal, sabe, esse tempo. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas perguntaram aqui, acho que foi a Karen também, a Fátima, o curso, né? Antes de eu me converter e tudo, né? Esse também é um longo assunto. Mas eu sempre tive essa coisa de pensar, eu vou fazer, acho que um curso de psicologia, ou eu vou fazer um curso, né, de business, na área de business e tudo. E aí, quando terminou esse foundation course, e como eu precisava fazer pelo menos mais 2 anos para eu ganhar o certificado, né, de um curso de faculdade, eu precisava fazer, então, escolher um outro curso para eu poder, então, ter todas essas horas acadêmicas, né? Foi quando que, pesquisando, eu encontrei um curso que se chamava Business Psychology. Eu falei, uau, eu vou fazer isso aí, né? E até porque eu poderia usar muitas das horas que eu já tinha feito, né, no curso em si, eu já poderia estar fazendo isso para meu benefício. Então, por exemplo, as aulas que eu tinha tido de gerenciamento, de administração, já deduziam muito daquilo, né? Então, fechou os 4 anos certinho, né? Com esse curso que eu escolhi fazer. Talvez eu faria outro curso hoje, talvez sim. Mas dentro daquilo, né, que foi acontecendo, foi muito bom. Fechou assim da maneira que eu mais me identifico, na verdade, sabe? E eu vejo que tudo na nossa vida tem um propósito. E depois que eu terminei o curso em si, né, eu não trabalhava na área durante, não trabalhei na área durante uns 2 ou 3 anos. E se você me permite só falar essa partezinha para as pessoas entenderem, né? Porque muitas Claro. vezes as pessoas acham assim, E mas my você, God. você tem um certificado e você tem o curso, é fácil você entrar na área de trabalho que você quer entrar. E não é assim. Até Explica para. porque. Hã? Não, explica então isso para nós. Não, é até porque essa questão da faculdade em si, né? Hoje em dia eu entendo que é só a teoria que você tem. Você não tem nada da parte prática. Você pode aprender ali, você pode estar estudando algo ali, tentando fazer os cursos e tudo, mas na verdade você não tem a prática, você tem só aquela teoria. E durante então muitos anos, né, eu trabalhava num laboratório de prótese dentária aqui, que foi uma bênção na minha vida. Meu marido já trabalhava lá, a gente foi trabalhar junto e tudo naquela altura. E o que eu percebi é que eu fiz aquela escolha de eu ter um trabalho onde eu pudesse fazer algo, né, que me desse o tempo para eu poder continuar estudando. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E eu percebi que quando eu terminei meu curso, né, que eu quis ir para a área, para eu poder atuar nessa área, é diferente de você ter
uma experiência numa área e você querer entrar nessa área logo depois que você se forma. Por quê? As pessoas não vão empregar alguém que não tem experiência. As pessoas, de certa maneira, querem empregar alguém com que elas podem ter o benefício da experiência que a pessoa pode te oferecer, certo? Sim. Então, usando do benefício, né, de procurar aqui nesses sites de trabalho e tentando enviar currículo para tudo quanto é canto e fazendo propaganda e aquela coisa toda, tentando conhecer um pouco mais, o negócio não estava virando, né? Não estava acontecendo. Falava com um, dizia... Inclusive, eu falei com uma pessoa uma vez que entrou em contato dizendo que queria oferecer ajuda, né? Porque ele tinha visto que eu tinha logo me formado na faculdade e tudo. E essa pessoa se falou, Gisele, eu quero te ajudar. E eu queria saber como é que eu posso te ajudar, né? E eu falei, olha, se você tiver algum contato que já trabalhe nessa área de business psychology, que já trabalhe, né, dentro dessa área, eu gostaria de ter contato para mim poder fazer, né, mostrar minha cara, tipo assim. E fui falar com essa pessoa que já trabalhava como business psychologist por cerca de, sei lá, 10, 15 anos. E foi tão engraçado que na nossa conversa ele falou para mim assim, Gisele, essa é uma área muito competitiva. Se eu fosse você, eu nem ficava por aí mandando currículo, não. Se eu fosse você, eu ia fazer o Masters. Porque como é uma área tão competitiva, você não vai conseguir entrar assim. Aí eu falei, eu peguei, desliguei o telefone e falei, Deus, a partir de hoje eu não procuro mais. O dia que for para ser, o Senhor vai me dar um sinal, eu vou saber que é para eu fazer, partir para outra. A partir de hoje eu não procuro mais trabalho nessa área. E o tempo foi passando. Eu acho que durou, sei lá, talvez uns 10 meses, né? Depois dessa ligação, ou talvez um ano, não sei. Até que um certo dia, eu acordei de manhã, estava indo para o trabalho e fui abrir os meus e-mails, né? Tava até indo dentro do ônibus, fui abrir meus e-mails. E para todo mundo que tem aqui aquela plataforma do LinkedIn, que é de trabalho, você recebe mensagens, você recebe ofertas de trabalho, você recebe ofertas de vendas e aquela coisa toda, né? E alguém me contactou por ali. E eu quase não dei atenção, porque ao meu ponto de vista era só mais um sales, né, e-mail. Nada que fosse me acrescentar muito. Só que o que eu quero falar aqui em relação ao curso e em relação à dedicação de você querer buscar um aprimoramento, um melhoramento. O que chamou a minha atenção nesse e-mail foi que ela marcou assim, oportunidade de trabalho e ela colocou a minha formação, Business Psychology. E aí, porque ela colocou aquilo, eu fui ler. E na descrição do e-mail, ela estava me falando, olha, eu tenho uma vaga de trabalho ali na região de Westminster e é para ser gerente de escritório, é uma empresa muito boa, é uma empresa que cuida muito bem dos funcionários, você vai trabalhar com pessoas super qualificadas, de um talento único, e se você quiser mais informações, você pode entrar em contato comigo. Esse aqui é o meu telefone, esse aqui é o meu e-mail. Sabe quando você lê uma coisa e você não dá crédito para aquilo? Eu falei, mais um, né? Mas alguma coisa ficou dentro de mim e eu queria... Eu falei assim, não, eu vou escrever para essa mulher. E ela era dos Estados Unidos. E eu falei, isso deve ser spam e-mail, né? Porque não deve ser verdade. E eu escrevi para ela, e assim, passado algumas horas, ela já me respondeu. E ela falou, você teria tempo para uma ligação? Eu falei, tenho, eu trabalho até tal hora e a gente pode conversar mais tarde hoje. E a minha irmã tinha recém ganhado bebê, o primeiro filho dela, né, o Liam. E eu trabalhava e morava bem perto dela naquela altura. E aí eu terminei o trabalho, falei, olha, eu termino o trabalho 5 horas, você pode me ligar às 6. Que eu vou estar na casa, né, da minha irmã, a gente pode se falar de lá. Eu depois fui entender que essa mulher era uma headhunter, né, que estava procurando pessoas, e marcamos o horário, estava na casa da minha irmã, e naquela hora eu brinquei, o telefone tocou. Eu não esperava que ela fosse me ligar, porque até então eu estava pensando que ela estava Você não mentindo. estava acreditando. Não estava. O telefone tocou e na altura eu até brinquei, falei para minha irmã assim, olha, é o meu próximo trabalho me ligando, tá? Não me interrompa. Mas rindo, brincando.
Daquela ligação ali, a gente ficou 40 minutos no telefone. A mulher, assim, fez uma descrição da minha vida. Ela já tinha pesquisado tudo sobre mim, achou o meu currículo em algum lugar e tudo. E, assim, o processo foi de outras entrevistas, né? Foi também o processo que uma business psychologist faz, né? Que é fazer todo esse procedimento para você checar, né, as qualificações de uma pessoa, você fazer todos os testes. Até escrevi aqui, porque eu nem sei falar em português, espera aí. Cadê aqui, meu Deus? Psicométricos? Psicométricos. Isso. Você faz uma bateria de testes, né? Então, assim, foi muito legal, porque eu passei nesses testes todos. E quando ela me mandou esse e-mail, era mais ou menos meados de outubro do ano de 2014, 2015. Não, perdão, 2016. Porque se você fez, né, se formou em 2015, imaginei que foi depois. 2016. Perdão. Naquele ano, eu e meu marido, a gente estava passando uma fase, assim, muito delicada, assim, de altos desafios, sabe? Uhum. E um dia eu cheguei em casa do trabalho e falei assim, nossa, amor, esse ano tá sendo difícil pra gente, né? Isso era setembro do ano de 2016. E aí, eu não sei se você é como eu, mas eu fui tomar um banho e lá no chuveiro a gente tem as melhores ideias, né? E eu tava tomando banho e eu meio que ouvi, assim, aquela confirmação dizendo, mas o ano ainda não acabou. Uau. E eu voltei pro quarto, assim, tão fortalecida, tão renovada. E eu falei, o ano ainda não acabou. Eu não perdi a linha do raciocínio, mas é só para incrementar isso. Claro. Quando foi em outubro, aconteceu tudo isso, né? A mulher me contatou, a gente conversou, passei por todo esse processo seletivo das entrevistas, dos testes, né? Para saber se seria selecionada. Para concluir, dentro de 3 semanas, eu estava com um novo contrato de trabalho assinado. Uau. E no dia 12 de dezembro de 2016, eu comecei no meu trabalho novo. Porque o ano não tinha acabado ainda, Gisa. Exato. Então, assim, isso foi um marco muito importante na minha vida, sabe? Porque eu percebi o seguinte, em primeiro lugar, eu me esforcei para que eu tivesse esse curso. A mulher me achou porque ela estava procurando alguém nessa área. Segundo lugar, talvez eu não tenha... terceiro lugar, talvez eu não tinha experiência no ramo de business psychology naquela altura, mas eu tinha experiência na área do gerenciamento. Então, para você que está me ouvindo, pode ter certeza que aquilo que você tem experiência hoje, de alguma maneira, Deus vai te usar para que você possa alcançar o objetivo que você tem de chegar em outra posição. Então, faça o seu melhor hoje, seja a melhor pessoa naquilo que você está fazendo hoje, porque a hora que você estiver no lugar que você quer chegar, você com certeza vai estar mais preparada, mais equipada. Então, essa era só o assunto, né, para chegar aonde eu cheguei nesse aspecto do trabalho. Então, não foi uma coisa assim, nossa, eu sempre pensei em ser business psychologist. Não, aconteceu dessa maneira, mas eu vejo que tudo contribuiu para o bem. Entende? Sim, que lindo! E outra coisa que eu percebo também é que a gente tem que estar disposto. Às vezes, a gente é desafiado no primeiro instante, né? Que nem eu fui. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? É um preço alto a ser pago? É. Mas a gente tem esse objetivo, você precisa ser mais forte do que o seu medo. Eu até quero falar aqui, antes depois eu falar mais um pouquinho sobre a questão do que um business psychologist faz. Recentemente, eu li uma citação que falava assim, não deixe que o seu medo seja a sua criptonita. E desde então, tudo aquilo que eu me sinto desafiada, em tudo aquilo que eu sinto medo, em tudo aquilo que eu não sinto coragem, eu penso assim, não, eu não vou deixar isso daqui ser a minha criptonita. O meu medo não vai me vencer, o meu medo não vai ser mais forte do que eu, para eu poder, sabe, dar esse passo de fé, de eu ir além daquilo que eu já fui, né? E assim, tem dado muito certo. Às vezes é com medo, mas tem dado certo. Tem que ir mesmo assim. Exato, é um desafio diário, né?
Sim. Então, voltando sobre essa questão do que um business psychologist faz, ele faz justamente isso, esse processo da assessoria dentro de uma empresa. Se compara muito hoje em dia com o trabalho que um coach faz, né? Só que o coach, ele tem mais esse contato com a pessoa, de poder estar ali, né, nos mínimos detalhes, analisando a vida da pessoa, dando aquele empurrãozinho, ainda que um pouco externo, mas está mais próximo. O business psychologist faz todo esse processo seletivo antes com alguém. Por exemplo, se você for a líder de algum departamento numa grande empresa, você tem X números de encarregados sobre a sua responsabilidade, mas você tem um problema no seu comportamento, você tem uma dificuldade em liderar as pessoas que estão sob o seu comando. O business psychologist tem esse poder, essa habilidade, esse treinamento para que ele possa te assessorar, fazer todo esse teste, entender muito da sua personalidade, entender o seu nível de pensamento, o seu nível de análise crítica e conhecer um pouco mais e te desafiar dentro disso, sabe? Então, nisso se compara muito a questão de um coach, só que vai além, porque vai além no sentido de se limitar aquele processo da empresa em si, né? Trazendo um benefício não só para a pessoa, mas também para aquele time de pessoas que está ali. Às vezes, que não tem um bom desempenho porque o líder não sabe ser o melhor que ele pode ser. Então, de certa maneira, é realmente trabalhando com o desenvolvimento das pessoas, né? Ajudando as pessoas a serem melhores. Não tem nada tipo assim, não é aquele caso da psicologia clínica, onde a pessoa tem um desvio de comportamento, sei lá, ele é ladrão ou qualquer coisa do tipo, e ele tá indo lá para fazer uma sessão porque ele não quer mais fazer isso. Não. É algo para que ele possa melhorar o seu desenvolvimento dentro da sua área de trabalho, de atuação. Entendeu? Entendi, que demais, hein? Amei. Eu tô aqui ó, só aprendendo. Tem um monte de lição que eu já vou tirar dessa live, Ai, Giza. que bom, vai Sabe o que dá a anotando. impressão? Né? A gente tem ainda 14 minutos para. O Instagram limita a gente, mas enfim. Sim, Dá a impressão que se a gente for conversar, tem muito mais para extrair de você. Você é uma pessoa que tem muita coisa para ensinar. A gente aqui tá fazendo só um resumão, assim, antes da sim, prova, né? Só um sim, resumão. Ah, é muito legal. verdade. Agora, você estava falando dessa nova paixão sua aí de food tester. Para quem não sabe o que é food tester, Minha filha, nem eu não sabia o que que era, né? Me deram esse nome. é o food que na verdade é uma pessoa que prova, né, Exato, que saboreia diferentes comidas. Então, food, comida, tester é que uma exatamente, provadora de comidas, né? Para exatamente. quem, para Na quem não sabe. verdade, Hum, assim, eu acho que de uma coisa tomou outro rumo, né, na verdade. Porque o propósito que eu tive, de acordo com tudo isso que eu já descrevi, né, em relação ao meu trabalho e tudo, é, só para dizer, todo esse trabalho, né, que eu já estou nessa empresa há 3 anos e meio agora, eu era a única pessoa que ia para o escritório todos os dias. O resto dos meus colegas aqui na Inglaterra trabalham de casa. Então, quando tudo isso começou, a única pessoa que mais teve que se ajustar fui eu, né, de trazer computador para casa, me ajustar com tudo isso. E foi ótimo, né? A gente tem se ajustado, tá passando aqui no teste. Só que o que aconteceu? Eu percebi que nem todas as pessoas eram tão afortunadas como eu e meu marido. Porque, por exemplo, eu tenho trabalhado de casa, o nosso salário tem entrado normalmente. normalmente. Ele não está trabalhando, né? O João não está trabalhando, mas graças a Deus tem recebido da mesma maneira. Só que, sabe aquela inquietação que te dá de você saber que os seus irmãos, os seus conterrâneos que estão aqui nessa terra não estão tendo o mesmo benefício que você? E você perceber que pessoas ao seu redor talvez estejam tendo que lutar para poder trazer algo para sustentar o seu lar, porque não estavam podendo sair, porque a maioria das pessoas que a gente conhece, tem um contato, tem que sair todo dia de dentro da sua casa para ir ganhar o seu ganha-pão, para ir juntar o seu dinheirinho, para poder pagar o seu aluguel, poder pagar o seu transporte, sua alimentação. E isso trouxe uma inquietação no meu coração, sabe? Eu pensei, gente, mas tá, tudo bem, eu não sou ninguém famosa, mas eu posso fazer, o mínimo que eu posso fazer é isso. Eu posso comprar das pessoas que eu conheço, eu posso divulgar o trabalho delas, eu posso estar ajudando da maneira que eu posso, que é comprando, divulgando, né?
E então foi muito legal. Como é que isso aconteceu? A minha irmã falou assim, Giz, eu acho que vou fazer pão de queijo para vender. Eu falei, beleza, faz, eu vou ser a tua primeira cliente. Né? Porque eu gosto muito de cozinhar. Inclusive, eu até gravei um vídeo quando eu comecei a fazer isso tudo, porque eu pensei, gente, os meus seguidores, eles não vão entender nada, né? Porque até então era a cozinha fit, né? Fazendo as coisas lá, tentando emagrecer a vida inteira e tentando fazer as comidinhas mais saudáveis e tudo, e de repente entra esse processo aí, esse propósito, e né, foi essa diferenciação toda. Mas como eu falei para Michelle, não, faz, eu vou comprar de ti sim. Naquela mesma semana, uma amiga minha, eu acho que ela até está assistindo aqui, a Sandra, eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, Sandra, por acaso, e ela cozinha maravilhosamente bem. Eu falei, por acaso, você sabe fazer pão de Deus? Mandei uma fotinho para ela, né? Que é lá de Portugal. Ela falou, por acaso, eu fiz semana passada e ficou muito bom. Eu falei, meu Deus, se você for fazer de novo, me fala, né? Que eu quero. Ela falou, se eu fizer de novo, eu faço. Eu te levo. Eu vou fazer e levar para você. Beleza. Passou uns 2, 3 dias, ela apareceu aqui em casa com uma forma, né? Uma bandeja cheia de... Aí tá Sandra. Sandra, beijo. De pão de Deus, a coisa mais linda de tudo. Eu falei, e ela tava em casa, né, com 2 crianças para cuidar em casa, e eu falei, Sandra, vamos começar a divulgar. Eu vou te ajudar, a gente vai fazer esse negócio bombar, né? Vamos divulgar o seu trabalho. E começou assim, eu nem combinei muito com ela, a gente nem falou em negócio de preço nem nada, e eu já saí divulgando. Mulher, foi um sucesso. De repente... Tenho visto seus stories. Já tô seguindo faz um tempo já. De repente, a Sandra me fala assim, Gi, tô com pedido todos os dias. Que bênção. Todos os dias tem gente me pedindo e tudo. E aí, o que aconteceu? Eu conhecia, né, a minha irmã, conhecia a Sandra, conhecia o trabalho delas, a integridade delas. Eu falei, gente, eu vou começar a fazer contato com as pessoas que eu vou vendo aqui. E nisso, o que começou a acontecer foi o número de pessoas que eu comecei a conhecer aqui em Londres e o nível de criatividade que o nosso povo tem. Tem gente fazendo coisas aqui que eu nunca nem imaginei. E aí, nisso, o que começou a acontecer? Eu comecei a comprar, faço questão de dizer, né, que são os meus recebidos pagos. Eu compro, experimento. Para ajudar, né? Divulgo, porque esse foi o meu propósito inicial, né? De estar ajudando essas pessoas. Seus amigos empreendedores. Com o ganha-pão deles, exatamente. Comprando e divulgando, né? Fazendo-os conhecidos. Só que daí começou essa questão de tipo, de provar, de estar provando as comidas e tudo. E o pessoal... E a maioria dos comentários que eu recebo é justamente isso. Gisele, eu amo te ver comendo. Engordar ninguém quer, né? Mas eu os outros comer... E é isso que tem virado, sabe? Eu tenho conhecido as pessoas têm me marcado nos trabalhos que elas têm feito, têm pedido direção. E na semana passada, né, no sábado, inclusive, eu senti esse desejo de estar falando com 2 pessoas, sabe? Para ajudar elas no empreendimento delas, né? E eu sugeri que eu ia fazer 2 consultorias grátis com pessoas que estão começando. E hoje completei uma. Na terça-feira falei com outra pessoa. E o que mais me gera alegria e gratidão... Mas na área da comida mesmo? Só com comida? Por enquanto, sim. Na área da comida, sim. Por quê? É a maior parte do contato que eu tenho tido. Até porque outras pessoas têm me contatado para fazer a divulgação do trabalho delas. Mas, infelizmente, por causa da pandemia... Né? Muitos desses trabalhos que é na área de beleza, por acaso, não estão podendo trabalhar ainda. Então, que nem eu fui fazer o meu cabelo na semana passada e tudo, foi tudo conversado, mas eu entendo que as pessoas ainda não estão podendo trabalhar. Então, eu até fico receosa de indicar o trabalho delas, entende? Porque eu não quero causar problema para ninguém. Mas, no quesito da alimentação, tem ficado aberto até agora, né? Então, foi nisso daí que começou. E aí, quando eu fiz a consultoria na terça-feira com a Marcela, e hoje eu fiz com a Vitória, foi a coisa assim mais gratificante que eu poderia ter feito até agora, mais do que as comidas que eu já provei. Por quê? Você ouvia a história das pessoas. Você ouvia aquilo que é a paixão que, sabe, tá direcionando a vida delas. Elas não estão fazendo isso apenas porque elas querem ganhar o dinheiro com isso, mas porque isso era um sonho.
Isso era algo que estava dentro delas, de certa maneira, adormecido. E com essa necessidade tem saído da zona de conforto, sabe? Gente, isso para mim tem sido assim muito Incrível. gratificante. E aí o engraçado é que eu vejo elas me dizendo assim, não, Gisele, porque eu tenho visto você fazer isso. E o engraçado também é porque eu não tenho muita experiência com o Instagram, né? E tudo começou assim de uma maneira muito rápida. Faz cerca de um Tá mês. mandando muito bem, Gisele. Obrigada, faz cerca de um mês e pouquinho que a gente está fazendo isso tudo e eu vejo assim essa interação das pessoas e o feedback que eu tenho recebido de pessoas é assim, Gi, eu amo te ouvir, eu amo escutar as coisas que você fala e não sei o quê, eu amo ver você provando as comidas, eu só falo, então vem comigo, vamos junto. Porque a gente realmente tem que estar fazendo a nossa parte. O que eu creio, no meu íntimo, é que a gente sempre pode fazer um pouco a mais. Sabe, a gente Sim. sempre pode dar esse esforço a mais para que pessoas que estejam ao nosso redor, que talvez estejam numa condição menos propícia, possam ser beneficiados. Então, esse é o meu lema, é isso que eu quero deixar aqui registrado, sabe? E acima de tudo, eu tenho feito isso com muito amor, né? Não tenho recebido dinheiro para isso, eu tenho anunciado aquilo que eu vejo, aquilo que eu compro, né? Comprado, pago, como eu tenho sempre dito. E o propósito que isso vai tomar daqui por diante está nas mãos de Deus. Eu tenho deixado isso sempre muito claro, sabe? E é que nem eu acabei de falar um pouquinho antes. Deus nos usa naquilo que a gente tem experiência. Então, se ele quiser fazer alguma coisa a mais além disso, está nas mãos dele. Eu sou apenas um instrumento, eu tenho plena clareza e direção disso na minha vida. Então, para todo mundo que me ouviu até agora, Carla, obrigada pelo convite. Me Esse senti já é seu recado? lisonjeada. Hã? Esse já é seu recado? Porque sempre a gente tem 2 minutinhos. Sempre no final das minhas lives eu faço a perguntinha clássica. Dá para fazer mais 2 lives com você. Você tem muita coisa para falar, mas a gente está limitada. Qual é o recadinho que você deixa pro pessoal? Mais um, porque você já deixou vários. O meu recado é justamente isso, sabe? Que nem eu disse, eu não tenho experiência. A partir do momento que você dá esse passo de sair da sua zona de conforto, as coisas começam a fluir. Talvez hoje você não está vendo nada, você não está vendo a luz lá no fim do túnel, mas você Que precisa linda! dar o primeiro passo, você precisa sair dessa inércia, sabe? Você precisa sair dessa posição de tipo assim, as coisas não dão certo para mim, as coisas não acontecem, não é assim. Muitas coisas precisam da gente dar o primeiro passo. Então, a minha palavra aqui, a minha direção para você é: se você tem esse objetivo, se você tem um sonho engavetado, dê o primeiro passo. Porque isso é o que mais as pessoas às vezes ficam presas, que é o meu caso também. Eu não estou totalmente resolvida, mas eu tenho entendido que é a partir de mim, daquilo que eu faço, que eu vou ter outros resultados. Então eu já percebi que não é eu esperando outras pessoas fazerem aquilo que eu posso fazer, que eu vou ter o resultado daquilo que eu espero. Que É incrível, isso. Isa. Você é linda demais. Amei, Obrigada. amei essa live. Eu toda vez eu revejo as minhas, mas eu já tô tão já cheia, eu já recebi tanto dessa aqui. Vou ver de novo para receber mais. Pessoal que nos viu, muito obrigada. Vai ficar gravada essa live. Vou colocar também o contato no Instagram da Gisele, Gisele com S e no final, ponto Mondini, também com I no final. Mas vocês fiquem ligados, sigam a Gisele. Pessoal que não me conhece ainda, me siga também. Eu vou pedir essa para vocês. E aprendam. Isso que ela falou é extremamente importante. Não, comecem com o pouco que vocês têm e as coisas vêm. Isso é verdade. Concordo. E um É isso beijo aí. grande para você, Gi. Amei que você Eu participou. também. E para quem não conhece o meu trabalho, todo dia a gente tem live aqui no canal, então amanhã vocês podem voltar. E amanhã é Dia dos Namorados no Brasil. Uhul! Então nós vamos fazer uma live muito especial para vocês. Então fiquem ligados que já vou soltar a propaganda aí da live de amanhã. E muito, muito obrigada. Vocês são muito queridos por terem entrado aqui e participado. E Gi, não tenho como te agradecer. Enough, Beijo. enough. It's never enough. Um beijo Foi muito enorme. bom. Obrigada, gente. Meu povo de Luiz Alves, que vai me assistir daqui a pouco. Um beijo para vocês. Beijo grande, pessoal. Até Foi um amanhã, hein? prazer, amiga. Beijo. Um beijo, querida.
Tchau, tchau. Te amo, viu? Um beijo. Também, beijo. Tchau, tchau. Tchau.